Contudo, ele se perguntou que direito teria de rir disso tudo. Vejamos a era moderna, quando a genuína psiquiatria de Tetsuki tinha por fim aparecido. Havia ocorrido algum progresso real no tratamento das doenças mentais comparado a essas épocas não esclarecidas? Várias formas de terapia de choque tinham sido usadas mesmo no século XVIII. A cadeira de Darwin, por exemplo, inventada por Erasmus Darwin, avô do Charles mais famoso. O paciente era amarrado nessa cadeira especial e posto a girar com tanta força que em dado momento começava a sangrar pela boca, nariz e orelhas. Durante o século XIX, na Alemanha, alguns médicos que eram por quaisquer padrões bastante dignos e distintos de homens de ciência, recomendavam que os pacientes fossem postos dentro de sacos especiais ou forçados a permanecer de pé durante longos períodos, e receitavam eméticos para induzir vômitos ou causavam dor de forma deliberada. Seria difícil fazer a distinção entre uma destas formas de terapia e tortura. O médico especialmente talentoso, chamado Horn, despejava água gelada sobre os pacientes, à razão de nada menos do que 200 baldes por sessão. Olá, gente, tudo bem? Boa noite. Eu aqui olhando para baixo, estou aqui com um livro especial, não vou mostrar qual é o livro. É uma surpresa até um minuto. E bem, é muito bom quando nós nos perdemos como em uma espiral e conseguimos aqui entrar na história, ler o livro com afinco, com vontade e com muito ânimo de descobrir o que vai acontecer com os personagens. Isso é muito bom, não acham? Então vem comigo hoje para vocês verem qual livro eu vou indicar, um livro especial, um livro desconhecido no Brasil. Vem comigo? Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Continuem se cuidando, estamos em pandemia ainda, infelizmente. Mantenham o distanciamento, usem máscara, usem álcool gel. E, bem, no vídeo de hoje, um vídeo especial que eu não contei ainda qual é o livro que eu vou indicar pra vocês. Eu vou indicar um livro de um país que eu adoro. Quem me conhece já sabe que eu li o livro, já sabe que eu coloquei no Instagram, que eu já falei um pouco lá a minha impressão, que eu escrevi um pouco, na verdade. Mas que livro será esse? Pois é, antes de falar sobre isso, eu disse sobre espiral. Não quero falar sobre o Uzumaki, mas quando eu mostrar a capa do livro aqui, vocês vão entender essa coisa de espiral. O Uzumaki é um mangá do Junji Ito, que é um famoso mangaka de terror, que eu amo de paixão, mesmo que eu tenha medo também de alguns mangás, de algumas histórias. Mas exatamente por isso, pelo terror mais psicológico e corporal, grotesco que ele trabalha. Os desenhos são lindamente grotescos e assustadores, é isso que eu adoro. Mas enfim, já vocês vão ver a capa do livro e vão entender. Antes de comprar esse livro, que eu encontrei baratíssimo, o livro que eu vou indicar, eu comprei esse outro, A Lua de Yakuza, que é um livro que é autobiográfico da Shoko Tendo. E esse livro tem uma angústia, uma densidade, falando sobre, porque ela fala sobre os relatos dela, quando ela se envolveu com drogas, se envolveu com namorados tóxicos, abusivos, e a gente vai ali entrando, eu fui lendo e me assustando a cada momento e a cada página. Bem, depois de ter lido esse livro, eu pensei que a literatura japonesa seria mais densa, mais existencialista, como também encontrei nos livros do Haruki Murakami, como Noé Jean-Wood, mas uma certa melancolia também, embora seja contemporâneo, né? E tenha um trabalho mais pautado ali na melancolia e um trabalho mais direto, com uma linguagem mais direta e mais objetiva. Ele vai falar isso também nesse livro, Uma Cicha como Vocação, que eu vou tirar só para mostrar para vocês, que ele fala sobre essa linguagem que ele utiliza, que foi um trabalho de traduções que ele realizou, traduções do inglês, do japonês para o inglês, e nesse trabalho ele desenvolveu melhor a sua linguagem direta e objetiva. Bem,
mas eu disse que ia falar sobre o livro em pouco tempo, mas eu não falei ainda. Depois de ter conhecido esses livros mais existencialistas, e agora eu li Kenzaburo e eu percebi esse existencialismo na literatura mais clássica ali japonesa, eu pensei, nossa, os japoneses levam tudo a sério. Tudo é muito triste, pesado. Então deve ser assim, não imagino outro tipo de livro. E aí surgiu o livro que eu vou indicar pra vocês. Um Hospício no Japão. Tá aqui a causa da espiral que eu falei pra vocês, não é? A espiral aqui está relacionada à loucura e aos problemas psicológicos, né? Essa deformação da realidade, digamos assim. Essa coisa de... né, espirais também são coisas boas no Japão, mas podem também não ser. Vide Uzumaki. Mas bem, esse livro, ao contrário dos outros livros que eu conhecia, dessa densidade aqui, embora também tenha uma certa comicidade em alguns, mas não é como esse que mesmo que trabalhe sobre pacientes e pessoas com problemas psicológicos, nós vamos notar que existe um certo humor sombrio, mas um humor também muito presente, além dessas coisas sombrias, além de falar sobre a existência, sobre a morte. Por quê, gente? Por quê, né? Por quê? Foi a grande pergunta que eu fiz quando eu comecei a ler, fiquei assim, por que é hilário? Caramba! E eu comecei a notar certas características. Tanto o humor sombrio, quanto o humor sarcástico, irônico. E eu comecei a me identificar com a linguagem também do narrador em terceira pessoa, que é esse narrador onisciente que passa pela mente de diversos personagens, aqui no caso da família Niri, que é uma família dona de um hospício, um hospital, o Hospital Geral Niri, e que nós vemos que esse narrador sabe tudo. E ele passa por todos os personagens, desde as mulheres, a Momoko, a Seiko, até os homens, os filhos do Dr. Niri, que é o Tsukiji, e o Kishiro. E passam por tantos personagens, até pelos pacientes. Mas os pacientes aqui ficam de forma mais secundária. Alguns aparecem ali, são personagens que têm um humor realmente que chama atenção, que nos consegue nos prender na narrativa. Mas eu acho que o mais interessante, o que prende mais na narrativa, é essa característica do romance, que é em 544 páginas e tem um segundo volume também. Vocês veem que eu marquei muitas coisas. Anotei atrás, fiz aqui, falei sobre o mapa do Japão, fiz toda uma ambientação também do romance. Apesar disso, que eu até esqueci o que eu estava falando, pra vocês verem, eu imaginei aqui o mapa que eu fiz. Pois é. Apesar disso, desses 544 páginas, a gente vai passando por todos os personagens e nós vamos também conhecendo o Japão da época. Esse Japão que estava se modernizando, mas que permanecia muito na tradição ainda. E mesmo que o Hospital Niri tenha novos métodos de cuidados, métodos de tratamentos, a gente percebe que existem algumas coisas ali contraditórias também, métodos que não são tão modernos e que nos parecem muito mal formulados ainda em comparação aos novos métodos hoje em dia. A gente sabe das histórias dos hospitais, dos hospícios, e nós sabemos da brutalidade de muitos hospícios até o século passado, até o século XX. O Hospital Niri é um pouco diferente. A gente percebe que é um hospital que trata melhor seus pacientes, mas que ainda há muita má incompreensão, uma incompreensão relacionada aos seus pacientes. E ainda assim é um hospital bem diferente da época, não existe um tratamento tão brutal e tão violento, porque o médico geral, o Dr. Niri, da família dos Niri, ele não aceita esse tipo de tratamento. Ele se assusta com os tratamentos brutais, então ele é um homem muito mais modernizado em relação aos outros. Ele tem esses tratamentos menos brutais, como eu bem falei, e ele, por isso também nós conseguimos nos identificar nesse momento, mesmo que tenha sido um livro escrito no pós-guerra, que diz o seguinte, que é em 1964.
E foi primeiro publicado em junho de 1990 no Brasil e não existe mais nenhuma edição, como eu bem falei, acho que eu comentei mais atrás. Não existe nenhuma edição desse livro mais, por isso ele é tão desconhecido. Existe o volume 2, que é um pouco menor do que esse, ele era um volume único. E por ser um volume único, a gente entende que seria maior do que esse daqui, seria mais de 800 páginas. E seria um pouco mais difícil para ler. Por isso é importante essa ambientação. Eu fiz aqui anotações. E eu acho que é importante vocês fazerem isso também. E é um livro muito desconhecido, e por isso eu achei importante indicá-lo aqui e comentar. Mas além disso, além de falar da família Neri, que tem esse brasão também da família Neri, o livro é bem interessante pelo narrador, pelos personagens, todos nós conseguimos nos identificar, e também por essa humanização de todos os personagens. Depois de eu ter conhecido um pouco do passado do Kishiro, e depois de eu conhecer um pouco também do passado do Tsukishi, eu consegui me identificar muito mais. Eu não consegui me identificar muito com as mulheres. Por quê? Porque eu acho, pelo autor ser um homem, ele consegue aprofundar as mulheres, tal, pela visão que ele tem das mulheres, mas ele não consegue ir além disso. E eu senti falta, não vou mentir. Mas eu consegui me identificar muito mais com os homens, por essa profundidade também, por o autor ter sido um psiquiatra. Então ele entende muito bem esses homens que são médicos, psiquiatras. E eu comprei esse livro baratíssimo e era do Japão e eu fiquei interessada. Comprei R$4,50. E eu fiquei interessada também pela questão psicológica que seria trabalhada aqui. Essa família, nós iremos acompanhar a família Neri desde do período da Primeira Guerra Mundial, do fim da Primeira Guerra Mundial, que ele fala que as pessoas não estavam tão interessadas na Primeira Guerra Mundial, mas queriam comemorar o fim dela, o Japão teria ganhado, enfim. E depois nós acompanharemos o fim da quase o fim da Segunda Guerra Mundial ali, até o ataque de Pearl Harbor nos Estados Unidos. E aqui é muito interessante de ver alguns personagens, como Suji, que é um dos filhos do Tetsuki, que ele tem um certo ódio aos americanos, estadunidenses. E aqui é declarado claramente o patriotismo deles e o nacionalismo exacerbado. Porque os japoneses apoiaram os nazistas, como vocês bem sabem. E que até hoje é escondido e até hoje eles se negam e não querem desenterrar alguns segredos desse momento obscuro. E eu tenho mais um livro para indicar, mas eu vou fazer um vídeo especial em breve, porque tem a ver aqui com o final desse livro, Um Hospício no Japão. Mas eu quero ler o segundo volume também, que eu imagino que falará sobre o ataque, né, a Hiroshima e Nagasaki. Essa resposta que os Estados Unidos deu em proporções em larga escala, bem pior do que os japoneses tinham feito a eles, mas, né, pensando sobre isso, eu acabo ficando, assim, aterrorizada também, tomando consciência, porque nós estudamos na escola o período, nós estudamos que o Japão os japoneses apoiaram o nazismo, apoiaram a Alemanha nazista, mas nós nunca tomamos consciência e nos atemos realmente a esse apoio. E aí vem um livro que consegue nos colocar naquele momento, na terra do sol nascente, esse símbolo aqui da bandeira do Japão. E esse livro nos coloca realmente naquele lugar e nos faz nos identificarmos e percebermos o quanto existe de complexidade, de história dentro daquele momento e de personagens e do patriotismo e de problemáticas que podem ser muito mais aprofundadas pela literatura do que pelos livros de história da escola, que são geralmente muito superficiais. Bem, é isso, gente.
passei muito tempo falando aqui, mas realmente esse livro requer muita atenção. Não foi um dos melhores livros da minha vida, não foi assim, nossa, que surpreendente, que incrível, mas foi um livro que vale a pena ver, ler. E eu vou trazer outra leitura aqui que eu acabei esquecendo, especial. Bom, gente, voltei, saí só pra pegar o livro, porque eu acabei não colocando no meu roteiro. E lembrei agora, acho que é importante. É um livro que eu fiz a leitura aqui de um trecho especial, que é o Caminho Estreito para os Confins do Norte, que fala exatamente, tem uma outra perspectiva sobre os japoneses terem apoiado o nazismo e terem também exercido, assim, forças implacáveis contra outros povos. Essa questão de superioridade da raça e deles, que é algo muito relacionado aos nazistas. Por isso eles também se viram ali na Alemanha. Um detalhe importante é que o personagem do Dr. Neri, chefe geral do Hospital Neri aqui no Japão, ele estudou na Alemanha. Então nós podemos perceber essa influência e essa relação que a Alemanha e o Japão tinham, uma relação muito próxima também de enviar estudantes para lá e de as pessoas terem essa relação mais próxima com o Japão, né? A Alemanha e o Japão terem essa relação bem próxima. Bem, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo e até mais. Olá, gente, de novo. Acabei gravando o vídeo um dia anterior, ontem, mas eu regravei, estou gravando aqui mais uma parte e me maquiei novamente, é claro. E eu gostaria de falar um pouco sobre... mais um pouco sobre esse livro que eu indiquei pra vocês, O Hospício no Japão. E eu acho interessante apresentar esse detalhe sobre a literatura, o período em que foi escrita, e que foi um período moderno, principalmente na era Showa e Heisen. Se eu estiver errado, eu colocarei aqui e indicarei aqui abaixo na descrição uma pesquisa que explica muito bem a literatura japonesa, uma pesquisa da Fundação do Japão em São Paulo. E que foi uma fundação também que ajudou na tradução e na publicação dessa obra aqui. Mas eu achei muito estranho, porque mesmo nessa pesquisa não tem o livro do Morio Kita, do Morio Kita. Então eu acho que é muito necessário eu trazer esse vídeo e ter explorado pelo menos um pouco aqui sobre a obra. Eu pretendo no futuro também falar mais um pouco, tentar ler finalmente o volume 2, para trazer para vocês muito mais de conteúdo sobre o livro. Eu não fiz a genealogia da família Nigiri, mas eu fiz aqui uma explicação rápida e eu pretendo continuar as leituras, reler, para fazer a genealogia, fazer um resumo mais bem desenvolvido, digamos assim, sobre essa família e a genealogia, porque são muitos parentes, muitos familiares que são donos desse hospital, né, que o título aqui diz hospício. Eu gostaria de ler aqui alguns trechos das orelhas. E tem o Yuki Mishima, que é um autor muito conhecido japonês, foi um autor muito conhecido, que praticou uma performance do seppuku. Seppuku, para quem não sabe, é um tipo de suicídio que os samurais faziam. E ele faz essa performance para fazer uma crítica ao império na época, ao imperador da época. E ele diz o seguinte sobre esse livro: um dos romances mais importantes do período do pós-guerra, vívido, criativo e cheio de humor, que é exatamente a descrição desse livro. E eu quero acrescentar também sobre esse detalhe aqui, sobre a espiral. Tem uma conotação positiva, alegre também, então não é só sobre deformação da realidade ou relacionada à loucura ou perda da noção da realidade, mas também algo alegre e positivo. Então já é algo que coloca esses dois símbolos principais do Japão na mesma capa. Uma capa simples, como a bandeira do Japão também é. E vocês podem aqui ver, explorar com vocês um pouco. Eu mostrei rapidamente
Aqui na contracapa diz o seguinte: a mais hilariante versão da história do Japão moderno. E como o Yuki Mishima diz, Yukio, enfim, Mishima diz, é um romance do pós-guerra, né, 1967, 1980. Existe também uma certa confusão. Acho que se eu for fazer realmente uma pesquisa mais profunda, eu vou entender quando que ele realmente foi publicado. Porque nem na pesquisa da Fundação do Japão existe esse livro. Então, não tem esse livro indicado lá. Tem de outros autores, Osamu Dazai, Haruki Murakami, o próprio Yukio Mishima, entre outros, mas não tem esse livro. Então, eu acho que esse vídeo provavelmente é o vídeo mais longo que eu farei para o canal, porque eu já fiz a edição anterior de ontem, 15 minutos, e essa edição aqui, o final, que eu disse até mais, acrescentando mais detalhes, está passando de 4 minutos. Mas é porque esse livro realmente eu estou muito curiosa para tentar entendê-lo e entender porque ele se tornou raro, de certa forma. Não existem muitas edições. Na pesquisa que eu vou deixar aqui na descrição, a autora irá explicar passo por passo e dizer por que não existem muitas edições. Ela vai ser uma pesquisa rápida, resumida, mas ela vai explicar por que não existem muitas edições. É como se no Brasil existisse uma publicação mínima de livros japoneses, e até as traduções são traduções geralmente que são tiradas de outro idioma, já pronto praticamente, ou edições, traduções já realizadas, traduções diretas. Enfim, tem uma presa de publicações de livros japoneses. Então, e o que tem hoje em dia é talvez o clássico, ou livros que fazem muito sucesso. Talvez um Hospício no Japão não tenha feito muito sucesso, e por conta disso ele não foi assim, não foi adaptado, não chamou muita atenção, e por isso ele foi esquecido até pela Fundação do Japão, de certa forma. Mas o louco, né, o outro detalhe que eu achei, estou muito curiosa para descobrir mais coisas sobre esse livro. Ele ganhou o prêmio Mainichi e eu também não encontrei nessa pesquisa esse prêmio. Coisa que eu devo procurar mais a fundo, provavelmente, sobre esse autor que não existe na Fundação do Japão. E ele teve a ajuda da Fundação do Japão, eu não entendi realmente. Mas aí, fica uma indicação, não existe o PDF dele, que eu saiba pelo menos. Vou procurar saber se existe. Mas existem sebos. Na internet geralmente é caro, mas eu comprei baratíssimo, como eu falei. R$4,50 somente. E é uma antiga editora também, a Marco Zero. Talvez esse vai ser o primeiro vídeo que vai aparecer desse livro, porque quando eu pesquisei, outra coisa mais a comentar. Quando eu pesquisei sobre um hospício no Japão, apareceram lendas urbanas do Japão, apareceram jogos, mas nada sobre esse livro. Nada, nada. Se sobre o Kenzaburo Oi, que é um ganhador de um prêmio Nobel, que é um escritor famoso, reconhecido, não existem também edições, não existem muitos vídeos, que dirá desse que ganhou um prêmio lá no Japão. Infelizmente, ainda as editoras do Brasil focam muito em best-sellers. Então, acaba que um livro que não é tão bem vendido, ou mesmo que tenha feito sucesso no país, não é vendido fora do país, não é muito vendido, infelizmente. Mas aí, fica a indicação, vocês podem encontrar no sebo, e talvez pela raridade, eu invente de escanear o livro, porque realmente uma raridade dessa, assim, né, merece. E é isso, gente. Curtam, comentem, compartilhem e até mais. Será um prazer conversar com vocês sobre literatura, mesmo que eu não queira ser famosa no YouTube, mas será um prazer conversar com mais pessoas sobre literatura, e literatura que não é tão conhecida. Até mais.